Mais uma quinta-feira. Quinta-feira passada eu falei que eu não ia faltar um episódio por semana, mas quinta-feira passada não pude postar episódio, né? Então, tô voltando essa quinta-feira para você que ouve no Spotify, ok? Quem ouve no Spotify, o episódio sai às 5 da manhã de toda quinta-feira, ok? E quem ouve no Spotify tem um episódio que eu falo que eu desisti de colocar episódios no YouTube, ok? E foi verdade, é tanto que eu deletei vários episódios desse podcast no YouTube. Ainda ficou, eu deixei uns 8 episódios em outro canal, que não tem nada a ver com esse podcast. Só que nessa semana passada, que eu fiquei sem gravar episódio, eu pensei numa estratégia diferente para esse conteúdo de volta para o YouTube. Então eu criei um novo canal, ou seja, desse podcast. Para você que ouve no Spotify, não faz a mínima diferença, não precisa você nem ir lá. Porque a estratégia que eu tô tô colocando em prática para esse novo canal desse podcast lá pro YouTube, eu selecionar alguns episódios que eu acho interessante e ao ar. No caso, toda quinta-feira às 9 horas vai sair um episódio aleatório. Ou seja, se você quiser ouvir episódio inédito toda semana, você tem que seguir esse podcast no Spotify. O barulho de telha reforma nessa rua todo dia. Mas é o que eu tenho, é onde eu tenho que fazer. É aqui que eu tenho que gravar. Então é com barulho mesmo. Então, se você quiser ouvir episódio inédito toda quinta-feira às 5 da manhã, é no Spotify. Agora, se você quiser, sei lá, ouvir um episódio que foi da primeira temporada, segunda, da terceira, ou recente, que você não ouviu aqui no Spotify e tá com preguiça de procurar, vai sair no YouTube. Com exemplo, eu gravo esse podcast desde fevereiro de 2021, ok? Então, nessa minha nova estratégia para o YouTube, pode ser que saia episódio recente dessa semana lá no YouTube, como pode sair um episódio aleatório de 2021, um episódio aleatório lá de 2022, um episódio aleatório de 2023, exemplo, né? Vai depender da minha vibe, tá entendendo? Porque eu acho que nem todo episódio que eu gravo merece ir pro YouTube. Tá entendendo? Você tá me entendendo? Então... e também eu tava meio que doente. Eu acho que eu falei muito próximo agora, que deu uma estourada aqui. Então, eu tava meio doente de alergia. Passei 3 semanas
Eu ainda não tô 100% não. Ainda tô com uma tosse. É que deixa eu passar o carro. É que eu peguei alergia a ácaro e a mofo. Porque, graças a Deus, depois que eu me mudei pra aqui, pra Natal, eu só tenho ficado doente e descobrindo novas doenças. Então, quando eu morava em Açu, no interior, eu nunca tive problema com mofo. Primeiro que eu nunca tive objeto com mofo, nem roupa mofada. Isso eu morando no interior. Aí, eu morando aqui na capital, camisa mofada, né? Camisa que é branca não é mais branca, é amarelo. Então, aí do nada, os meus fones de ouvido, eu já reclamei de fone de ouvido uma vez nesse podcast, sobre o meu fone de ouvido, o headset tá com mofo, mas aí eu resolvi ir passando álcool em gel e depois passei álcool misturado com vinagre, aí tirou o fedor que tinha no som de ouvido. Então, eu odeio mofo, né? E eu nunca tive contato com mofo a ponto de adoecer. Eu até um tempo desse eu achava que alguma coisa mofar era exclusivo dos Power Rangers. Eu sempre achei que só quem mofava era os Power Rangers. Tem uma pessoa gritando aqui embaixo, mas é assim mesmo. Vai ficar. Então, esse episódio é mais pra relatar que eu tava doente, que eu ainda tô. Eu ainda vou até pro posto de saúde. Quando esse episódio sair no Spotify, eu ainda não fui pro posto de saúde, porque é agendado. Mas, se esse episódio eu decidir colocar no YouTube, quando sair esse episódio no YouTube, provavelmente eu já fui no médico. Tá entendendo? Ou seja, você que ouve no Spotify, você vai ter prioridade de ter... Eu já estou emendando de volta para o assunto passado, para depois voltar para o novo. Você que ouve no Spotify, você sempre vai ter prioridade para episódio inédito. Ok? Você que ouve no YouTube, você vai ter uma mescla de episódios mais ou menos recentes e episódios não tão recentes e episódio meio que antigo. É tanto que no YouTube eu não tô colocando nem numeração dos episódios, porque para você do YouTube tanto faz a sequência, não precisa ouvir sequencial. É como se fosse um chamariz. Se você quiser ter um programa sequenciado, né? A ordem bem bonitinha dos episódios, você vai ter que assinar no Spotify, ok? Então, tudo que eu gravar vai ao ar no Spotify. No YouTube, eu vou selecionar episódios que eu acho que deve ser ouvido no YouTube. Caso eu acho que algum episódio que eu grave
não é de YouTube, eu não vou botar no YouTube. Sim, voltando pro mofo. O ruim de adoecer com mofo, porque você adoece de forma silenciosa, porque você não sabe da existência daquele mofo na tua casa. No meu caso, minha esposa foi mexer nas camisas antigas que eu tenho da época da faculdade e do último colégio, farda do último colégio que eu dei aula. Então tava tudo morfado. Aí ela tirou da gaveta, botou na sala, perto da porta. Eu disse ela pro vento tirar o fedor da roupa para depois ela lavar. Mas eu acho que esse foi o erro. Ela botar essas roupas com mofo no vento. Então o vento trouxe o mofo e eu inalei. E agora eu tô à base de loratadina, né? A caixa de loratadina, anti-alérgico, vem quantos comprimidos? Eu nem sei. Eu só sei que em 3 semanas a caixa acabou. Tudo acabou já. Fora que eu tava tomando um anti-inflamatório, que também acabou. Agora o anti-inflamatório eu sei que era 10 comprimidos. Então eu odeio mofo. Quer dizer, eu odeio qualquer coisa que me deixe doente, né? Eu odeio mofo. Porque, além de adoecer a pessoa, ela ainda destrói objetos. Aí, minha esposa, não, é só lavar. Eu disse, não quero. Olhe, tem uma camisa da minha primeira banda junto. Eu nem me lembro qual foi o ano, 2003, a banda. Eu acho que eu era o único que tinha essa camisa. Ou pelo menos o único com boas condições. Tava nova, eu quase não usei. Só usei na época que a banda existia. E que foi por pouco tempo que a banda existiu. Por isso que eu acho que eu usei pouco e era nova. Aí eu não jogo fora. Eu também não sou apegado a objetos. Eu não... Sei lá, eu pego o mofo, com exceção... com exceção do meu headset, eu limpei. Porque eu não tinha outro se eu jogasse fora. Então minha lógica de jogar fora o que tá com mofo não faz muito sentido. Se eu conseguir limpar o headset, eu acho que minha esposa ou eu ou qualquer outra pessoa conseguia tirar o mofo de uma camisa. Mas eu tava tão estressado e tava... Porque quando eu decidi jogar fora, eu tava com uma tosse muito seca, gerada pela alergia. Então eu só queria que aquilo que tava gerando minha tosse saísse da minha casa, tá entendendo? Logo. Então minha lógica foi mais ou menos isso. E acabou o episódio.